Você ligado aqui no Nozescast. Eu sou o Gabriel Weber. Eu sou o Cauã Amaral. Eu sou o David Brown. Eu sou o Brian. Eu sou o Carlos. E hoje nós discutiremos um pouco o que é a vida. Tipo assim, assuntos relacionados à vida, né? O que tu acha que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pela evolução veio a galinha, né? Ô, para de rir, é assunto sério, mano. Segundo a galinha. evolução veio a galinha. Veio a galinha. A galinha, por que a galinha? Porque a galinha veio da evolução, daí do ovo se veio a galinha. É, daí Eu aquela penso. história da Arca de Noé, né, mano? Então, Qual que é o sentido da vida pra vocês? cara, eu Cara. acho que a gente nasce. Sentido da vida, cara. Eu acho que pra responder essa pergunta, a gente tem que mandar outra pergunta, mano. Qual? O que nós nascemos programados para? Qual a programação do ser humano, tá ligado? Eu acho que o ser humano tem um único. Uma. Objetivo. Objetivo. Acho que nós nascemos para um objetivo. Ô, Dei, pode ser grande. Não, tá trancado os painéis. Veio dela daqui a pouco. Bom, Sarra na mesa. nós nascemos para um propósito, mas o propósito nós sabemos qual, porque a gente é inútil. Como assim, inútil? Não, mano, não. Não, depende. Se tu se acha inútil, tu se acha inútil. Não me inclua nessa É sua subjetivo. linha de raciocínio. Se depender da situação de hoje em dia, tem muitos inúteis. Tem muita gente inútil Tá, mas a e fútil. pessoa escolhe ser inútil e fútil, como diz o Brian. Exatamente. Isso é uma escolha da pessoa. Das palavras, velho. Vai muito da situação e do que a pessoa quer ser, do pensamento dela, tá ligado? Tô ligado. Entendeu? Entendi. Tem que cuidar pra pessoa não exagerar e ser protagonista de anime. É que nem o Coisas. Exatamente, não vamos citar nomes que a gente pode tomar. Um belo de um processinho. Exatamente. Esse cara, Aí vocês dois aí. o que tem, ó? Cara, eu concordo. Será? Mano, eu acho que esse bagulho aí já deu bosta. A vida teria que ter algum sentido, né? Mas qual é que é o sentido da vida, cara? Tipo, a pessoa tem que criar um sentido pra vida dela. O que ela quer pra vida dela? Exatamente. Sem isso, não tem incentivo pra viver. Por isso muitas pessoas tiram suas vidas, tá ligado? Tá, mas se eu quero, eu conquisto. Se você Isso batalhar. daí depende de Depende ti. muito da tua determinação pra tu querer. Exatamente. Não que seja algo bom, tá ligado? Porque tem muita gente que quer um mal, quer conquistar algum mal. Então daí já é muito da capacidade do local. Tudo que você quer depende só de você. Mas em relação ao sentido da vida, que o Brian meio que já falou os dois epicentros, seria que a vida ela não tem um propósito, na minha opinião. A vida ela foi feita para ser vivida. Então tu define o que tu quer fazer, quais vão ser as suas ações e o que tu vai querer fazer não. Se tu vai querer fazer Algo bom. caquinha ou se tu vai querer fazer alguma coisa boa. Mas, tipo, se tu quer ter algum incentivo pra viver, tem que criar, tá ligado? Tem que querer alguma coisa e conquistar ao longo de uma batalha, daquela constante. Tipo, tu não pode querer algo simples e não fazer porra nenhuma, tá ligado? Não adianta tu querer, eu vou comprar alguma coisa Então no quer dizer que a futuro. gente conquista as coisas através de um processo. É um processo pra tu conquistar. Tipo um namoro, por exemplo. Tu vai conquistando a pessoa, tá ligado? Ela pode até gostar de ti no começo, mas ela pode não gostar Se de tu acordo com falhar o que no tu fazer. processo da conquista, tu Mas se não tem os parar pra benefícios. pensar, tudo na vida é um processo. Tudo É, na processo de vida. conquista. Se tu fizer alguma Exatamente. coisa uma vez, não vai mudar. Por exemplo, se tu usar droga, usar maconha uma vez, isso não vai mudar nada na tua vida. A não ser que tu continue usando. Mas O tem processo. droga que vicia. Qualquer Tipo, droga, de vicia. primeira. Crack. Cocaína. Cocaína é uma das que mais vicia. Mas o quesito não é, por exemplo, viciar. A gente já É. entrou em outro assunto. É. É que o processo. Se tu. Se tu
usar o crack, por exemplo, só uma vez e nunca mais usar, não vai mudar praticamente nada na tua vida. Como Foi, se foi dizer que uma seria uma experiência. experiência. Bom, mas tipo assim, mudando já de saco pra mala, né? Como vocês acreditam que a gente veio ao mundo? Vocês acreditam que apenas aconteceu? Ah, Ou isso foi aí- coisa que Deus criou? Isso aí vai muito de religião, cara. Eu acredito que é meio que um processo seletivo da vida, tá ligado? Eu tô aqui porque era pra estar, porque se não fosse, eu não teria nascido. Falando de como a vida foi criada, eu defendo a teoria da evolução. É, exatamente. Que a gente Que vê dos macacos. É, claro. É porque a teoria de que Deus criou o homem, o ser humano, do barro, não tem muita capacidade de entrar na minha cabeça que não faz sentido. Isso vai de É região bom pra tomar região. cuidado, por causa tem hates aqui, tem religiões, sabe? Mas a gente não tá aqui para falar Isso sobre depende- religião, e isso sim depende sobre Isso Nossa- depende muito nossa de religião, opção. cara. Nossa a visão. nossa visão. Bom, eu também apoio sobre o fim da revolução. Quê? Revolução. Ah, mas, tipo, Corta vocês, essa porra, mano. Não, vocês, corta, corta. vocês acham A assim, revolução. que Revolução. o ser humano já chegou no ápice da evolução? Não, Não, né? Ele tem muito pra evoluir. Eu ainda acredito que o ser humano vai ser dominado pelos robôs, não. Pela inteligência IA. artificial. talvez. Eu Talvez, acredito mais talvez. alienígenas. Eu acho que, Não. vendo, Alienígenas não. tipo, o que eu acho que vai acontecer no futuro, eu acho que vai ser muito o que acontece no filme Wall-E. Aham. Que os humanos vão destruir o planeta Terra em um certo E momento vamos pra puta que e pariu. vamos começar a viver no espaço com a ajuda de robôs. Em geral, com obesidade. Exatamente. Porque É um mundo muito fácil. Porque fica é tudo uma vida automático. muito fácil. Tudo Que nem automatizado. eu vi num vídeo. E vai ter Homens fortes criam tempos fáceis e homens fracos. Corta, mano, corta, mano. Agora fala normal. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam Homens fracos. homens fracos. Homens fracos criam tempos Difíceis. difíceis. E tempos difíceis criam homens fortes. Ou seja, isso é um loop. É um looping de força. Porque com o decorrer do tempo, a pessoa vai ficando mais forte com as batalhas que ela tem. Exatamente. E sobre os aliens, cara? Os aliens vir pra Terra, hein? O que vocês acham? Hã? Eu acho que eles não vão vir. Porque como a gente, eles não sabem se a gente é mais É que já tem uma poderoso, tá Terra. ligado? Bom, o que é crenças pra vocês? Bom, Crenças religiosas? Pode ser crenças religiosas, crenças não. Você decide. As crenças, em geral, tem tudo uma diversidade, né? Mas pra nós, assim, aqui, nós conversando, é esquisito, tá ligado? Tem crença, tipo, Dalai Lama, que ocorreu, que ele chupou a língua no guri, tá ligado? Vai dar crença, né? Porque ele faz isso sempre. Como já dizia, né? É muito estranho. Tipo, os padres. Em geral, os padres é muito subjetificado por causa do estupro, né? Sim. Pela pedofilia. Sim. Pois é, as crenças pelo mundo, elas são coisas do passado. Nada é novo. Pois é, crença. tipo, conforme a humanidade ela vai evoluindo mais e mais, Menos crenças, ok. mais as crenças vão se desfazendo e ficando mais éticas, por exemplo. As crenças, por exemplo, da Índia e da Ásia no geral, elas são muito rígidas e tem coisas como a pedofilia, e isso é tratado normal, como se fosse algo normal. Pedofilia, castração, castração feminina, que eles cortam
o clitóris das mulheres. Exatamente. E conforme a humanidade ela está evoluindo, essas crenças elas estão começando o processo de se desfazer e para que isso não aconteça mais. Mas ainda assim, mesmo com todos os direitos humanos que foram criados, etc., ainda tem lugares que fazem esse tipo de coisa por mais escondido. Qualquer lugar do mundo tem isso, cara. Eu acho que pra pessoa começar a crer, tem que ter sido contada alguma história pra ela, tá Um ligado? incentivo de família. Tem que ter algum incentivo por fora. Tipo Umbanda. Tipo a história de Jesus, assim, mesmo assim. Umbanda é mais fácil de levar, porque Eu não conheço como é que é essa história. é Eu tipo. Também não. Uma pessoa te convida pra ir numa casa, tá ligado? Casa de Umbanda. Ela vai lá, a mãe ou o pai que tem na casa, fala contigo, fala os problemas que tu tem, vê que tu tem um problema, que todo mundo tem problema, claro. E ela acaba te convencendo, porque daí tem os Oxum e as guias que tu começa a usar, que te protege. Daí tu se sente mais leve, sendo que tem um santo te protegendo. Meio que um psicólogo? É meio que um psicólogo, tipo, espiritual. Tipo assim, tu vive mais leve porque basicamente tu deixou as tuas preocupações na mão É meio que parecido se confessar pro padre? de algum deus. Tipo, tu sabe que tem alguém te guardando e te protegendo. Uhum. Então isso vai bastante do psicológico da pessoa, de acreditar que Exatamente. isso aconteceu e a mente faz ela não se preocupar com isso, Essa pessoa foi mente porque ela fechada, acredita fechadona. que foi curada. Em relação ao que o Gabriel falou sobre muitas crenças serem construídas a partir de histórias sendo contadas tipo pais contam para os filhos e assim por diante, em relação à crença de Deus, a católica, a cristã e todas as outras que acreditam no Deus, em Jesus, Deus, o único Deus, sei lá como vocês prefiram imaginar. Em geral, Ah, as crenças, esse tipo de crença em específico, as outras provavelmente também foram pelo mesmo motivo, mas as pessoas elas criaram uma imagem de um ser para explicar acontecimentos que elas não sabiam como acontecia. Por exemplo, a chuva, os ventos, os os raios, raios, relâmpagos. Tipo, Deus as quis assim. pessoas não sabiam como explicar esses fenômenos e criaram um ser. Então, algumas religiões criaram um deus para cada coisa, como a grega, que tem o deus do raio, do relâmpago, e Deus Zeus, para tudo quanto é coisa, Afrodite, Hércules. ou a cristã, católica, evangélica, que criou um deus, um único deus para ser o deus de tudo. E várias crenças assim pelo mundo foram sido construídas. E Conforme o passar do tempo. conforme o tempo foi passando, essas crenças elas foram sendo contadas de pai para filho, de neto e assim por diante, até chegar a um ponto em que a Bíblia não dá mais para saber como a tradução dela, se a tradução da Bíblia ela tá certa ou se ela é errada, ou se a Bíblia foi escrita, sei lá, por uma pessoa aleatória que queria dar ênfase nessa teoria de que existe um Deus para essas coisas, ou a Bíblia foi tendo alterações no decorrer do tempo. Isso aí é comprovado que foi tendo alterações, tá ligado? E que Do excluíram ser, bastante coisa. nós estamos em 2023, né? Que ano é esse? Depois de Cristo. Sim. Quanta coisa não foi alterada na Bíblia também, Porque a língua em si, ela não se tornou só uma. né?
A língua, ela vai tendo alterações conforme o tempo vai passando. Então, uma coisa que significava... tinha um significado antigamente, hoje em dia pode ter um significado completamente diferente, e a tradução, ela foi se perdendo e foi costurando partes para que tivesse sentido. Então, eu não sou completamente contra a Bíblia. Eu acredito que a Bíblia ela ajude na sociedade para manter uma ética, mas eu acho que as pessoas não deveriam, Fanático. Abusar. elas não deveriam ser fanáticas e dedicar a sua vida unicamente para isso. Como era antigamente, não podia fazer. Mas, né, não tem como saber, eu posso estar errado, pode existir um Deus, isso a gente só vai descobrir no futuro. Mas Vamos tem gente que ver. afirma que se tu não dedicar a tua vida inteiramente a Deus, tu não Não vai tu pro morre céu. e tu não vai pro céu. É que essa pessoa tá errada, né? Porque Tem ela que não amar pode, a ela Deus não sobre pode todas as julgar. coisas. Isso muitas pessoas mais Não julgarás, né? Não julgarás. Essa pessoa tá julgando. Então, tecnicamente, ela que vai. É incrível que as pessoas que são mais fanáticas são as que mais cometem pecados. Exatamente. Exatamente. Muitas pessoas que estão na igreja cometem mais delitos contra a Bíblia, contra a igreja em geral, do que quem não tá. Aí vai lá, se confessa, acho que acabou. É. Comete um pecado, vai lá, se confessa, ou simplesmente reza uns 10 Ave Maria ali, acha que tá pagado o pecado e segue a vida. E acho que tem o direito de julgar quem não segue esse estilo de vida. Exatamente.